Bom dia, ouvintes da FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde chegando mais uma vez para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, eu sou médico, clínico e do aparelho digestivo, gastroenterologia. Programa Dicas de Saúde, há muitos anos aqui na FM Padre Cícero, desde o tempo da comunitária Padre Cícero, levando informações relevantes sobre hábitos saudáveis de vida, estimulando boa alimentação, sem muita gordura, sem muito açúcar, estimulando atividade física para todos e evitar os vícios, se possível, largar os vícios, procurar médico, médicas toda vez que estiver doente, não guarde doença, porque no início tudo tem um jeito, depois fica mais difícil. Estou aqui com o Carlos Eduardo na operação de som e você pode participar, pode fazer perguntas para a nossa convidada pelo 3512-2000, telefone, e também é o número do WhatsApp da FM Padre Cícero, 3512-2000. Você manda sua pergunta para a nossa convidada por telefone, né, falando, em mensagens de áudio ou escrevendo. E a gente passa para a nossa convidada, que eu já vou apresentar. É a doutora Patrícia Mauriz, doutora Patrícia Cristine Bezerra Tavares Mauriz, é médica pela Universidade Federal do Ceará, no tempo que era UFC, agora é UFCA, residência médica em Clínica Médica do Hospital Geral Dr. César Carlos, Hospital Geral César Carlos. Especialização em cuidados paliativos pela UES, Universidade Estadual do Ceará. Pós-graduação em dor pela Universidade de São Paulo, é a USP. E preceptora do internato e residência de clínica médica do Hospital Regional do Cariri. Bom dia, doutora Patrícia Mauriz, muito obrigado por ter aceito nosso convite para falar desses assuntos tão importantes para os ouvintes da FM Padre Cícero. Bom dia, doutor Péricles, bom dia a todos os ouvintes. É uma verdadeira honra estar aqui ao lado do senhor, né? Eu vou sempre chamá-lo de professor, tive a honra de tê-lo como professor na faculdade. E agora estou aqui para tentar contribuir com todos que estão nos ouvindo, tentar esclarecer, tentar falar um pouco sobre a minha especialidade, né, o que eu amo fazer. Eu lembro sim de você, nunca esqueci, na Faculdade de Medicina. Tem alguns alunos que marcam, né? A gente se dedica a todos, mas claro que alguns marcam, seja pela postura, né, pela dedicação, pelo interesse que a gente percebe, né? Seja também pelos laços afetivos, né? Que eu conheço muito a família do seu esposo, Mussolini, a mãe dele, né? Fazia parte de um grupo de oração que a gente tinha aqui no Salesiano, o grupo Dom Bosco, Renovação Carismática Católica, e ela participava com os seus 2 filhos, às vezes até trazia. O Mussolini e o outro, que eu esqueci o nome. Horácio. Ele é até propagandista de fármacos, né? Isso. Tem o Davi também, mas eu não sei se nessa época ele vinha, não. Acho que não, é mais novo, né? Isso. Fátima, né? Dona Fátima. Isso, eu lembro do grupo de oração. Foi uma época que eu e Cicinha eram muito engajados. A gente até coordenava o grupo. Mas o dia a dia, e também porque na igreja a gente não tem cargo fixo, né? Aí vai rodando, vai mudando, e o carisma do grupo era juventude, e a gente ficando velho, acho que a gente atrapalha um pouco, porque o carisma tem que ser respeitado, e jovem atrai jovem, isso é natural, né? Uhum. Aí foi ficando outros, e até hoje tem o grupo Dom Bosco, graças a Deus. Então eu lembro bem de sua sogra. Os meus pais, eles mandaram lembrança para o senhor, foram inquilinos do seu pai. Disseram que das pessoas de maior qualidade que conheceram. Meu saudoso pai, realmente, eu lembro do meu pai como todo mundo que eu converso, né, como exemplo de pessoa assim, honesta. Isso. Acho isso tão legal, né? Porque nos dias de hoje é tão difícil, né? Sim. Uma pessoa ser caracterizada como uma pessoa honesta. Isso me deixa muito orgulho. Meu pai, que já foi, né? Minha mãezinha também, mas deixou esse exemplo para os filhos, né? Para os 6 filhos. Doutora Patrícia Mauriz, hoje eu vejo, quando eu levo os alunos lá para o Hospital Regional do Cariri para dar aula,
Eu vejo você lá, dedicada, atendendo aquela enfermaria cheia de pacientes sofrendo, né? Tantos sofrimentos, porque o Hospital Regional do Cariri, ele tem essa proposta, né, de atender os que mais sofrem, ou seja, emergência, né? Sim. E não dá para soltar a pessoa termina ficando internada. Alguns você medica e volta para casa, mas a maioria fica internado. E vocês ficam lá tomando de conta desse pessoal todo. Você que tem uma formação de clínica, em primeiro lugar, é uma médica, que a gente chamava antigamente de clínica geral, né? Uhum. E hoje clínica médica. E tem essa especialização tão importante que o pessoal não conhece bem. Quando se diz assim, paliativo, a gente fica logo pensando, veja, porque não tem cura, então não tem jeito. Fale sobre essa sua especialização. Eu sei que se você for falar tudo, você vai passar mais 2 horas e ainda é pouco. Mas faça um resumo da importância dessa especialização de médicos e médicas especialistas em cuidados paliativos. Pronto. Os cuidados paliativos, eles são uma especialidade recente, de certa forma, aqui no Brasil. Mas na Inglaterra, e também nos países da Europa, né, América do Norte, já são amplamente divulgados, inclusive para a população, né? A gente ainda carece um pouco disso, por isso que mesmo sabendo das adversidades, só porque eu quebrei o braço e tudo mais, mas assim, não posso perder a oportunidade de falar sobre a especialidade, porque a gente precisa atingir o público que mais necessita, né, da especialidade. Fora do Brasil, as pessoas conhecem, né? Eu tenho uma amiga que atua como paliativista na Austrália, e ela fala que lá é muito natural a transição, é muito natural o oferecimento dos cuidados. E o que são esses cuidados, né? Os cuidados paliativos são uma abordagem, né? Então, a gente tem que tomar até cuidado quando a gente usa a terminologia paciente paliativo. Na verdade, não é um paciente paliativo. O que o paciente tem é uma doença grave, né? E o que ele merece receber, ele e a sua família, são cuidados paliativos. Então, é uma assistência, é uma abordagem voltada para melhorar a qualidade de vida do paciente, bem como da sua família, aliviando todos os seus sintomas desagradáveis, tratando os sintomas de forma impecável, sobretudo da dor. Não só os sintomas físicos, é uma abordagem que perpassa a sintomatologia física, a sintomatologia do corpo. E ela busca compreender não a doença, mas o adoecimento. O que significa o adoecimento para aquela pessoa e para aquela família? Qual sentido psíquico, qual sentido espiritual aquilo tem? Aonde mora o sofrimento? Né? Porque o sofrimento, ele mora muitas vezes no corpo, mas ele mora nos aspectos psicológicos, nos aspectos sociais, nos aspectos espirituais. Então, é uma abordagem bem ampla, em que a gente tende a enxergar, né, o ser humano valorizando, entendendo todo o contexto em que ele vive e tudo que ele considera de sofrimento. Né? Alguns conceitos mais atuais, eles falam que o cuidado paliativo é a abordagem completa e total para o sofrimento humano agudo grave. Nós devemos ver essas definições frequentes. Hoje, nós ainda não temos, né, essa definição oficial, mas os estudos, né, e os estudiosos apontam para esse tipo de cuidado, um cuidado completo, total, para o sofrimento humano agudo grave, né? Sofrimento causado por uma doença que ameaça a continuidade da vida, que gere uma intensa desintegração do ser humano, né, e da sua família e de suas relações. Então, pelo que você está me dizendo, é tão amplo, tão necessário, é tanto cuidado em vez de abandono, né? Totalmente. Cuidado, né? Cuidado total. Totalmente. E vejo que não é só um médico ou uma médica, né? É uma equipe, né? Sem dúvida. De paramédicos, não é isso? Isso, sem dúvida. Então, se a gente se presta a cuidar do paciente e também da sua família, e não só do paciente da família, Dr. Péricles, falando também, trazendo os conceitos mais atuais, eles falam do tripé.
paciente, família, equipe. Muitas vezes a equipe também sofre, né? É um envolvimento tão necessário, né, para que a gente possa conhecer bem quem nós estamos cuidando, que às vezes a equipe encontra uma referência, uma contra-referência naquela história, né? E também precisa ser cuidada. E precisamos sim de uma equipe, né? Então, quem melhor para entender os aspectos psicológicos do que um psicólogo? Quem melhor para entender onde há sofrimento espiritual do que, às vezes, um capelão, né? Quem melhor para entender a dor física, a dimensão da dor física, né? E estar ali ao lado do paciente que é o fisioterapeuta, né? Então, é um trabalho feito a muitas mãos, né? Pensado de forma individualizada para aquela pessoa. Está muito ligada também com o conceito de medicina centrada na pessoa, né? Então, centrada nos seus valores, centrada naquilo que é importante para ela, naquilo que é possível, naquilo que não é possível. E assim é um trabalho feito inevitavelmente por uma equipe. E o local de atuação desse médico, dessa médica especializada em cuidados paliativos, pode ser hospital, pode ser residência, pode ser consultório, sim, pode ser posto de saúde, não é? Sim. Diversos locais, não tem um local, não é só consultório médico. Não. Os cenários, eles são todos os cenários onde existe cuidado. Você pode atuar com ações paliativas, né? Muitas vezes você não dispõe de uma equipe formada ainda, carecemos também de uma conscientização do ponto de vista mesmo da gestão, né? Então, você às vezes vai fazer ações paliativas na sua abordagem primária ao paciente, ali no postinho de saúde, você vai fazer ações paliativas, né? E o ideal, o que é preconizado, é que a maioria, né, boa parte dos cuidados paliativos prestados sejam prestados por médicos não paliativistas, né? Porque é algo que deve andar paralelo à sua prática, né? Você deve tentar enxergar o seu paciente com esse olhar, né? De que ele é uma totalidade, de que ele não está ali só um corpo adoecido, que ele é uma pessoa adoecida. Então, o ideal é que a gente possa trazer para a formação, inclusive, ano passado foi aprovado, né, dentro da formação médica, né, e aí nisso a medicina foi pioneira, Dr. Péricles. Antigamente a gente atuava dentro das universidades de forma optativa, né? Eu mesmo ministrei uma disciplina optativa na faculdade federal, mas hoje nós teremos a disciplina obrigatória, né, no curso de medicina. Então é uma iniciativa que deve ser também almejada, né? Deve ser seguida pelos outros cursos da saúde e deve haver a disciplina de cuidados paliativos dentro da faculdade, né? Porque o ideal é que com a mesma segurança que um médico generalista tem a uma hipertensão, saber passar ali a primeira medicação para a hipertensão, eles têm habilidades de cuidados paliativos também para iniciar essa abordagem, né? Que seja uma habilidade de todo médico, de todo profissional de saúde. Essa é a nossa meta. Que possamos, porque não tem como, óbvio, as pessoas ainda nem sabem da necessidade, mas a partir do momento de saber da necessidade, de começar a se conscientizar da necessidade do cuidado paliativo, é quase impossível. Pela quantidade de paliativistas que nós temos, né, até 2019, nós tínhamos 340 centros cadastrados. Então, é ainda um número baixo, né? Então, isso, pensando na imensidão do Brasil. Então, o ideal é que todo médico possa oferecer um alívio de sintomas bem feito, impecável, né? E aqui a gente já entrando um pouquinho nos pilares do cuidado paliativo. Que esse alívio impecável do sintoma. Então, existe uma doença grave, existe uma doença que leva a um sofrimento. Então, a doença ela tem um nome, ela tem um diagnóstico, mas qual o sintoma que ela produz? É a dor? É a ansiedade? É a insônia? É a anorexia? É a caquexia? É a fadiga? Então, tratar impecavelmente o sintoma, né? Então, já falando um pouquinho do primeiro pilar. O segundo pilar, a gente já vinha falando, que é o trabalho em equipe, né? Para se pensar da melhor forma um plano de cuidados para um paciente, respeitando os seus valores e respeitando suas crenças, respeitando tudo que é importante para ele. É fundamental ter a equipe, né? O outro pilar é a comunicação, né? Então, muitas vezes, ao lidar com um paciente com uma doença grave, em que você muitas vezes precisa
comunicar, né, algum agravamento, né, alguma piora nos exames, né? Então, boas práticas de comunicação, até também para dar boas notícias, né? Boas práticas de comunicação, nem sempre são para as más notícias. E o apoio à família, né? Uma família apoiada, né, é onde o paciente encontra a sua âncora, né, onde ele fica ali ancorado. Então, esses são os principais pilares, né, dos cuidados paliativos. Legal, é bom saber disso, né? A gente que é profissional de saúde às vezes não sabe, imagina o público leigo. Os cuidados paliativos, o diagnóstico pode ser um câncer que não tem cura, mas não é só câncer, qualquer doença em que o curso ele é prolongado, né? E faz sofrimento, não só câncer, mas também câncer. E também, eu lembro, uma vez eu recebi uma pessoa, um senhor, né, com a família, e eles disseram assim: olha, doutor Pérez, ele foi diagnosticado com câncer. A gente está com a maior esperança do senhor dizer que não é. Mas se for, aí tudo bem, o senhor pode dizer, a gente vai embora e ponto final. Eu digo, ponto final nada, vamos começar Exatamente. agora. Tem muita coisa a ser feita, mesmo se for câncer. As pessoas com câncer, elas às vezes, muitas vezes, eu diria na maioria das vezes, ela demora mais a morrer do que um parente que teve um acidente, do que um parente que teve um infarto, um AVC. E eles continuam lá no seio da família, vivendo e assistindo todo aquele drama, todas aquelas tragédias, e a família pensando que eles vão morrer hoje ou amanhã. Exatamente. Não é? Então, quer dizer, é um cuidado para minimizar o sofrimento, porque ninguém tem que ficar, por exemplo, sentindo dor. Se tem remédios ótimos para a dor, para que ficar sentindo dor? Excelente, exatamente. E assim, é muito comum a gente ouvir, dor é normal. Nossa cultura é uma cultura muito permissiva à dor, né? E dor não é normal. Isso é da doença. Não, isso não é da doença. Isso até é gerado pela doença, mas a gente pode tratar isso aí, né? O senhor falou agora, eu lembrei de uma paciente que uma proposta curativa de um câncer de esôfago, uma proposta curativa de um câncer de esôfago, que não é comum. É incomum. Mas o sofrimento gerado pela quimioterapia e pela sonda e pelas múltiplas abordagens era tão intenso que ela estava prestes a desistir do tratamento. Do tratamento, porque não ia aguentar. Foi quando a família procurou no Google, procurou como melhorar sofrimento, como melhorar, e me achou. E aí nós começamos a tratar os sintomas que ela estava trazendo, né? Os sintomas decorrentes tanto da quimioterapia, né? Porque já que a gente entrou um pouquinho no cenário da dor, né? Nós sabemos que até 59% dos pacientes em tratamento quimioterápico sentem dor, principalmente se for doença metastática. No caso dela, quando melhoramos os sintomas, né, ela não estava dormindo porque tinha dor, não estava conseguindo se alimentar, não estava conseguindo ter prazer na vida, estava triste, estava deprimida, estava embotada. Então, quando começamos a tratar os sintomas, aí ela disse, agora sim, eu consigo continuar o tratamento. Então, veja só, a gente poderia perder uma senhora que morava na zona rural, né, que poderia perder uma paciente com proposta curativa pela quantidade de sintomas descontrolados, né, a doença até controlada com a quimioterapia, né, e tudo, mas os sintomas descontrolados, né, os dispositivos utilizados para controlar a doença causando sintomas, né, e ela estava prestes a abandonar o tratamento. Puxa. Então, depois que nós tratamos os sintomas, né, depois que fizemos toda uma desmistificação dos opioides, né, da morfina que ela precisava iniciar, ela volta para mim. A primeira consulta foi em domicílio. Na segunda, o retorno, ela já tinha condições de ir para o consultório, que é muito comum isso no cuidado paliativo. O cuidado paliativo, já existem vários estudos, sabe, doutor Pérez? Até no último congresso foi falado o seguinte: se cuidados paliativos fosse uma droga, fosse uma medicação, fosse uma pílula, valeria milhões. Porque os estudos mostram, a maioria, muitos já mostram, sempre mostraram um aumento na qualidade de vida. Né? Isso sempre se mostrou. Quanto mais precoce iniciadas as ações paliativas, mais aumento na qualidade de vida. Mas o que começou a se mostrar, e o que eu vejo mesmo na minha prática, é que nós temos aumento da sobrevida. Muito bom. Um aumento bem significativo, ou seja,
às vezes é o que se busca com novos fármacos, com novas medicações. Então, a gente vê esse aumento da sobrevida. Então, trazendo aqui para a minha paciente, a primeira consulta foi em domicílio, a segunda já no consultório. Ela já estava tão bem, já conseguiu ir para o consultório, já conseguiu andar, já conseguiu conversar, não estava ali só dentro daquele quarto, né? De luzes apagadas, né? Sem querer ouvir ninguém, de tão irritada que estava com os sintomas. Então, o cuidado paliativo, ele é um cuidado paliativo de vida, sabe? Para melhorar a qualidade de vida, melhorar o tempo de vida. Isso os estudos vêm mostrando. O primeiro estudo que mostrou isso foi um estudo no New England, em 2010, que pegou pacientes com neoplasia de pulmão, dividiu em um grupo que recebia cuidado paliativo de forma precoce, recebia essa abordagem, essa assistência minuciosa, impecável dos seus sintomas, né? E um grupo que recebia, né, cuidados paliativos de uma forma mais tardia, à medida que a doença avançava, progredia, né, ficava realmente muito desconfortável. Viu-se que no grupo em que recebeu essa assistência precoce de cuidados paliativos, aquele grupo teve um aumento na sobrevida. Viveram mais tempo, né? Não só aumento na qualidade de vida. Legal. E outra coisa que eu acho importante falar, eu acho importante até do ponto de vista pedagógico, é que a palavra paliativo é um pouco de entrave para nós. É verdade. A gente não pode negar essa realidade. Por quê? Se a gente tem uma nova especialidade médica, um exemplo, medicina integrativa, gera até curiosidade. Nossa, integrativa, o que será, né? Moderna. Ninguém usa essa palavra no dia a dia. Não, eu vou ali fazer um integrativo. Tem algo... Não, é uma palavra nova, né? Já o cuidado paliativo, a gente ainda temos essa batalha, digamos assim, a ser vencida, né? Temos esse entrave, porque é uma palavra que a gente já utilizava no nosso cotidiano. E já utilizava com esse enfoque de que não era algo duradouro, de que não era algo que ia resolver, né? Mas a palavra paliativo, ela vem de pallium. E pallium no latim significa manto. E essa palavra ela era utilizada quando os cavaleiros eles iam para as guerras, né? E eles iam sofrer as intempéries, o frio, a chuva. E eles levavam um manto, um pallium sobre eles para protegê-los. Então, a origem da palavra tem a ver, né, e principalmente a especialidade, tem tudo a ver com essa proteção, sobre esse manto, essa proteção que a gente coloca sobre o paciente, sobre a sua família, para atravessar aquele momento difícil, né? Mas eu tenho certeza que a palavra, né, pelo uso corriqueiro dela antes dela surgir como uma terminologia médica, né, uma terminologia de saúde, impede um pouco o pleno conhecimento da especialidade. Mas se a gente voltar para a origem mesmo da palavra, a gente vai conseguir ter uma boa compreensão do que significam os cuidados paliativos. Muito bem. É a doutora Patrícia Mauriz, ela é médica clínica, ela é especialista em cuidados paliativos e no tratamento da dor aguda e dor crônica. A gente vai ficar até 9 horas, onde vai ter a missa, quarto, domingo de quaresma, fraternidade e fome, dai-lhes vós mesmos de comer, Mateus 14,16, campanha da Fraternidade 2023. Casa Eduardo, primeiro bloco de apoio cultural, depois a gente volta com mais entrevista, sabendo tudo sobre cuidados paliativos com a doutora Patrícia Mauriz. Dicas de saúde, sou Péricles Vasconcelos, você que está ligando o rádio agora, programa Dicas de Saúde para você viver melhor. Estou aqui com o operador de som, Carlos Eduardo, e vamos ficar até 9 horas, quando vamos transmitir a missa daqui da Paróquia de Sagrado Coração de Jesus, quarto domingo de quaresma. Estamos com a doutora Patrícia Mauriz, ela é médica clínica, ela tem especialização em cuidados paliativos, tem especialização em tratamento da dor aguda e crônica. Está aqui respondendo sobre esses assuntos tão importantes, né? Tanto cuidado, tanta humanização, tanto carinho, porque o médico não é só
para passar remédio, né? O médico é para orientar todas as situações, juntamente com psicólogos, fisioterapeutas, assistente social, enfim, todo um quadro de profissionais para dar o de melhor a gente pode dar de cuidados, tratamentos para uma pessoa, que é a maioria das pessoas, porque uma doença que você toma um remédio e fica bom, ou faz uma cirurgia e fica bom, é a exceção. A regra é ficar doente. Nós somos frágeis, né? A doença chega e fica. E depois vem outra e fica também. Mais uma e vai ficando, né? Então a gente precisa de cuidados sempre, não só o enfermo que sofre, mas toda a família que sofre, todos os amigos, vizinhos que sofrem juntos. Temos também, porque a vida é uma festa e nossa vocação é para a felicidade, não é só para o sofrimento. O sofrimento é inerente à presença humana nessa vida, mas a felicidade é uma festa interior da presença do Salvador em cada pessoa, né? A certeza da Páscoa, a certeza da vitória, né? Do bem sobre o mal, da santidade sobre o pecado, né? Então nós temos que ser felizes. Se somos cristãos, busquemos a felicidade. E para isso tem muitas festas de padroeiros, né? Hoje é dia de São José, né? 19 de março, é o patrono da igreja, é o esposo de Maria, o pai adotivo de Jesus, o santo do silêncio, né? Que a gente não escuta nada sobre fala de São José, só os seus sonhos, né? Suas posturas, suas decisões sábias. Muito bonito, né? O Ministério de Arte Santo Antônio convida você para a participação da encenação da Via Sacra deste ano. Será dia 31 de março, às 6h30 da noite, no Salão Paroquial, em Barbalha. No dia 7 de abril, essa encenação da Via Sacra pelas principais ruas de Barbalha, a partir de 7h30 da manhã, saindo da Igreja Matriz de Santo Antônio. Então, vamos prestigiar a maior prova de amor de todos os tempos, que foi Deus que se fez gente, que se fez homem, que morreu por nós e não ficou morto, ressuscitou, e é nossa vida, nosso sentido de viver, Jesus Cristo. E ele simbolizado como a arte, aí é que é maravilhoso mesmo, né? Porque a gente gosta de ver, a gente é movido por sinais, né? Eu sei que o espiritual deveria existir no nosso coração, mas não é tão simples assim, porque somos pecadores. Mas os sinais nos ajudam a enxergar o mistério de Deus, né? E a bondade de Deus. Então vai ter esse Ministério de Arte Santo Antônio, nesse dia 31 de março. E você quiser mais informações sobre detalhes, 98124-5620 ou 99331-1416. E esses eventos artísticos e religiosos são apoiados pela sua FM Padre Cis, que próximo sábado completa... Quantos anos, Carlos Eduardo? Eu até esqueci. 19 anos. Eu confundo que antes tinha a Rádio Educativa Padre Cícero. Péricles Filho, meu filho, que é psiquiatra, ele vinha para a comunidade Padre Cícero fazer um programa de Dia das Crianças com outras crianças. Ele tinha 7 anos. Oh, coisa linda. 7 aninhos. Aí eu confundo, né? Mas vai fazer sábado que vem 7 anos. E atenção, esse mês, né? Esse mês de março, fazendo a sua doação financeira para a nossa FM Padre Cícero, você vai participar do sorteio de um voucher especial da Padre Cícero Revestimento Cerâmica e da pizzaria e cafeteria Joá VIP e também das farmácias Pop Mais. O sorteio acontecerá ao vivo no dia 3 de abril, às 11h30 da manhã, no programa Mais Amigos. Mais informações, 3512-5824. 3512-5824. Você pede informações sobre o sorteio, sobre sua mensalidade, né? Deixar ela em dias para participar do sorteio. Apoio cultural a Padre Cícero Revestimento Cerâmica, Avenida José Bernardino, 3369, Parque Buriti, em Barbalha. O WhatsApp da Padre Cícero Revestimento Cerâmica é 981090927 e tem outro, 981041174. Pizzaria e cafeteria Joá VIP, sabor incomparável. Instagram, @JoáVip. WhatsApp,
2131 5061. Pizzaria e Cafeteria Joá VIP. WhatsApp 2131 5061. E Farmácias Pop mais saúde, mais economia. Em Juazeiro, 2155 0973. Em Barbalha, 2141 7016. E no Crato, Farmácias Pop 2155 1150. Clube de Amigos da FM Padre Cícero. Juntos somos mais amigos. E as festas de padroeiro, eu falei que tem, são muitas, eu vou dizer só a primeira, viu? Depois eu digo as outras. É tudo São José. São José, São José, São José. Dia 19. Festa de São José. Por exemplo, do Sítio Popô, aqui, nossa paróquia, Sagrado Coração de Jesus. Hoje é o dia, né? Hoje é o dia da festa, de encerramento. Tema: vamos celebrar com São José o mistério eucarístico. 19 horas, missa presidida pelo padre Fábio Luciano. Animação: Rosivaldo Pedro. Noitários: Pascom, FM Padre Cícero, Irmandade do Santíssimo, seminarista e todas as comunidades. Depois a gente vai passando, viu? Cada festa bonita que tem São José, hoje, em vários locais. E vamos também falar ainda hoje do nosso aniversário da FM Padre Cícero, próximo sábado. Vamos voltar para entrevistar a nossa convidada, a doutora Patrícia Mauriz, ela que veio aqui, ela que é clínica médica, clínica geral, mas tem especialização em cuidados paliativos. Ela deixou bem claro que cuidados paliativos é a parte mais humana, mais carinhosa, mais cuidadosa, como o próprio nome diz. É a palavra que cobre, como ela diz, cobre os anseios, cobre os temores, cobre os sofrimentos humanos, não só do doente, mas toda a família, porque às vezes a dor da alma é maior do que a dor do corpo. E, por exemplo, uma mãe que tem um filho doente, ou ao contrário, um filho, uma filha que tem uma mãe, um pai doente, sofre muito, como sofrem os irmãos, como sofre a família, como sofrem os amigos. E aí um tratamento assim para toda a família, não só para quem está doente, é fundamental, porque o objetivo da medicina, quando cura, é maravilhoso, mas o objetivo da medicina não é só curar. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, a doença não tem cura. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, o objetivo do tratamento da medicina é cuidar, amenizar sofrimento, dar a mão, dar carinho, dar presença, explicar, diagnosticar corretamente, para que essa pessoa se sinta acolhida e confortado, até chegar o dia de voltar para quem nos fez, né, que é Deus, né? Então é muito bonito o cuidado paliativo. Em termos de tratamento, não é só a quimioterapia. A quimioterapia é para quem tem um tipo de câncer, ou vários tipos de cânceres. Mas tem cânceres que não faz quimioterapia. Uhum. E tem outras doenças crônicas, neurológicas, diversas, que precisa dos cuidados paliativos, né? Aí quais são, o que mais oferece em termos de ajuda médica, eu diria até em termos de prescrição de fármaco, de remédios para dor, para diversas doenças? O senhor falou muito bem, né? Os cuidados paliativos, eles são sempre cuidados que devem ser paralelos ao tratamento, né? Então, o paciente, no caso do câncer, todo paciente metastático, né? Todo paciente em que a doença existe uma chance para evoluir, ou então já é uma doença diagnosticada sem uma perspectiva curativa, sem cura, ela deve receber cuidados paliativos paralelos. Ele pode fazer a quimioterapia, radioterapia, até alguma cirurgia, mas nós sabemos que até essa quimioterapia, até essa radioterapia, até essa cirurgia, ela é dita cirurgia paliativa, né? Então, o tratamento paliativo tem que andar paralelamente, né? Esse olhar para o paciente, esse olhar para os sintomas que a doença produz. Então, por exemplo, é muito comum a fadiga no paciente que tem câncer, né? E é, às vezes, um sintoma extremamente subdiagnosticado, subpesquisado, subvalorizado.
né? Existem várias estratégias farmacológicas e não farmacológicas da fadiga. Por exemplo, nós podemos até lançar mão, né, da Ritalina, né? É uma medicação que pode melhorar significativamente a fadiga do paciente, né? Sim. Então, são estratégias terapêuticas que nem todo mundo conhece, né? Então, falando especificamente da fadiga, falando de outros sintomas do tipo dispneia. É um paciente que tem cansaço, fica ali cansado com falta de ar. Existem terapias farmacológicas e não farmacológicas. Eu acho muito interessante a terapia não farmacológica que tem demonstrado grande eficácia, né, mas que a nossa sabedoria popular até já nos fala, é de o paciente colocar ali um ventilador no seu rosto, né? Aquilo alivia a fadiga do paciente, a dispneia do paciente. Já uma estratégia mais avançada seriam os opioides, sobretudo a morfina. A morfina tem ação na dispneia, tem ação na tosse, né? A gente até vê as pessoas prescrevendo codeína para tosse, mas não sabe que a morfina é bem mais potente que a codeína para tosse, né? Então, pacientes com AVC, né, que apresentam incontinência salivar, que é aquela cialorreia ou aquela broncorreia causada por algum dano neurológico. A gente lança mão da atropina sublingual, pode ser o colírio, pode ser a própria ampola, né? Podemos lançar mão do Buscopan simples, né? Ou da iosina, com sua ação anticolinérgica, vai também diminuir a produção dessa secreção, né? Vai deixar o paciente com menos cialorreia, menos incômodo, né? Até secreções brônquicas a gente consegue diminuir, porque às vezes o paciente não tem infecção e ele continua com aquela broncorreia, né? Ou o nome mesmo científico é incontinência salivar. E a gente melhora, faz o uso da iosina e alivia o sintoma. Nós não temos como atuar na causa central. Não temos como atuar, por exemplo, se foi um AVC, né? Não tem como a gente retornar, mas a gente tem como tratar o sintoma, né? Do ponto de vista de pacientes que tenham anorexia, né? Perda de peso, caquexia, que é muito comum no câncer, né? Muito comum em outras doenças crônicas, né? Tipo insuficiência cardíaca, pacientes portadores de HIV, né? Eles podem ter caquexia, então a gente pode usar alguns antidepressivos com ação orexígena, tipo a mirtazapina, né? Gostamos muito. Às vezes fazemos algumas medicações que têm várias ações. Então a mirtazapina melhora o peso, melhora o humor, melhora o sono, né? Então a gente tem alguns hormônios, né? Então a gente tem o acetato de megestrol, né? Que pode ser utilizado também que é um estrógeno, né? Que ajuda, né, no paciente ganho de peso. A curto prazo, podemos lançar mão dos corticoides, né? A gente geralmente começa o corticoide, né? Para a gente ter e o corticoide também melhora a náusea, né? Então, melhora a anorexia, então o paciente a curto prazo, que a gente tem que tomar cuidado, né? Dependendo do prognóstico do paciente, o prognóstico é um assunto extensamente estudado, né? No âmbito dos cuidados paliativos, a gente precisa entender e saber lidar bem com o tempo que o paciente possui, né? Para saber aproveitar melhor aquele tempo. Então, se for um paciente com um prognóstico mais curto, a gente às vezes lança mão do corticoide mesmo, nem às vezes usa outras medicações, se fica com corticoide. Se é um paciente com um prognóstico melhor, um prognóstico de mais tempo, a gente inicia o corticoide, enquanto as demais medicações vão fazendo efeito. Depois retira o corticoide, né, e deixa só o megestol, a mirtazapina, né? A gente pode até utilizar em alguns pacientes até talidomida para melhorar a anorexia, caquexia, né? Existe uma caixa de ferramentas que o paliativista tem para aliviar bem o sintoma, né? Para fazer com que o paciente possa desfrutar daquele tempo, né? Às vezes eu ficava muito angustiada com um paciente com um câncer, por exemplo, em que ele fica na perspectiva de viver depois que terminar o tratamento, né?
E muitas vezes o tratamento não vai terminar. Isso. Então, a perspectiva é trazer essa pessoa para o protagonismo da sua vida e para uma vida com qualidade durante o tratamento. Isso. Né? Porque eu escutava muito, quando terminar a quimioterapia, quando terminar, quando... Então, assim, e aquele tempo? E esse tempo que você está vivendo hoje, né? A gente não pode esquecer que esse tempo pode ser o tempo, pode ser que não dê tempo, a quimioterapia não termine, né? E a gente busca trazer o paciente, né, para uma perspectiva de realidade, apoiando, né? Porque a gente sabe que é muito difícil lidar com a verdade, com a realidade, né? Nós médicos mesmo, né, muitas vezes fugimos um pouco, né, até porque é adentrar no sofrimento do outro, muitas vezes adentra no nosso próprio sofrimento, né? Então também, no meu caso, o cuidado paliativo foi uma excelente ferramenta de autoconhecimento, né? Isso. Uma excelente ferramenta de conhecer minhas prioridades, meus valores, o que é importante para mim, né? Para poder viver bem o hoje. Viver bem o hoje, né? Muito bem. Foi algo... Na época que eu entrei em contato, foi tão interessante, doutor Pérez, quando eu comecei a fazer a especialização, eu não pensava em fazer a especialização e ser paliativista, né? Eu sentia a lacuna na formação, me lembro na residência, quando passávamos aqueles casos ali, e a gente tinha, por exemplo, uma febre de origem obscura lá na enfermaria. Enquanto podia ser uma tuberculose, enquanto podia ser uma vasculite, enquanto podia ser uma endocardite ou uma outra doença com perspectiva de cura ou controle, via-se assim uma total empolgação, digamos assim, dos preceptores em relação à doença, né, ao paciente em si. Sim. Quando descobria, não, é um câncer metastático, né, é uma doença metastática, via-se a frustração, né? Por quê? Porque a frustração era não tenho o que fazer. E aquilo me deixava muito angustiada, sabe? Porque eu pensava, nossa, agora que começa o sofrimento daquela pessoa, o sofrimento maior. Então, essa lacuna sempre ficou como algo que eu disse, não, a gente precisa resolver essa lacuna. Tem que haver, a medicina evoluiu demais, tem que haver, sim, algo a ser feito por essas pessoas. Então, eu fui, né, para a especialidade tentando preencher essa lacuna, né, essa dificuldade que eu tinha de lidar com a sensação de impotência, né, diante de alguns casos ou situações. Mas o que eu me deparei foi a solução real para toda essa sensação de que sempre há o que fazer. Então, sempre há o que fazer, até o último suspiro da pessoa tem algo a ser feito para amenizar o seu sofrimento. Existem medicações a serem feitas para amenizar seu sofrimento. Existem tratamentos não farmacológicos também com eficácia para aliviar aquele sofrimento. Então, o cuidado paliativo trouxe para mim algo que agradeço a Deus que muito cedo a liberdade da sensação de impotência. Não existe sensação de impotência. Porque você pode até pular uma doença, mas outra pode te encontrar lá na frente, né? Então, saber que a gente... E o senhor mesmo, lembro demais o senhor falando na aula, que o senhor dizia assim, olha, na medicina curamos pouca coisa. O senhor dizia e sempre disse isso. O senhor foi um dos poucos professores que falou, né? A gente tem que aprender a controlar, né? Muitas vezes vocês vão aprender a controlar, né? Então, realmente, essa sensação de que você não tem mais o que fazer... Não acontece comigo. Não consigo achar um caso que não é interessante, que é menos interessante, não, mas é uma pessoa que está ali na minha frente. É um ser humano. Então, cuidar do sofrimento dela vai até o fim, até os últimos momentos, tirou de mim a sensação de impotência, sabe? Lógico, nós somos surpreendidos. Às vezes, doenças muito agressivas em pacientes muito jovens, aquilo nos causa uma tristeza, né? Nós somos seres humanos. Mas não a sensação de impotência, né? Então, onde houver sofrimento, cabe cuidados paliativos para aliviar esse sofrimento e fazer com que a travessia, né, do paciente com o adoecimento ela seja mais leve. E essa é a missão médica e paramédica de todos os profissionais de saúde. Nunca desistir da vida e nunca deixar de amparar aqueles que o procuram ou aqueles que chegam até você com sofrimento. Você falando aí, eu lembrei, quantas pessoas vão num especialista, recebe 3, 4 remédios, vai em outro, recebe 3, 4 remédios, vai em outro, quando menos espera, está tomando 10, 15 fármacos.
Com os cuidados paliativos, pode ser diminuídos, como você falou, tem medicamentos que têm várias funções. Exatamente. Né? Função analgésica, função antidepressiva, Sim. função anabolizante, e tem outras ações da paliação, como, por exemplo, a fisioterapia, a própria psicologia, que diminui o número de remédios e tira aqueles que não têm grande significado. Sem Tomar dúvida. vitaminas, quando pode fazer um suplemento que já tem a vitamina, e não uma vitamina em cada caixa, para não tomar 15, 20 comprimidos por dia, né? Exatamente, né? Outra coisa, né, o senhor falou, né? O remédio, passar remédio, mas muitas vezes a gente tem que parar e entender. Esse paciente, primeiro, tem condições, né, de comprar todas essas medicações, né? E outra coisa, e a autonomia do paciente, né? O cuidado paliativo, ele traz à cena um princípio da bioética que muitas vezes é esquecido, porque nós somos formados, às vezes, numa formação muito paternalista, em que o médico decide pelo paciente, né? E aí esquecemos que a autonomia, nenhum princípio da bioética, ele é superior ao outro. Né? Sim. Por mais que a nossa prática seja guiada pela beneficência, né? Queremos o melhor para o nosso paciente, mas o paciente tem autonomia de recusar. Claro. De dizer não tomo, claro. De dizer não, meus valores não permitem que eu tome tal medicação, não permite que eu faça tal procedimento ou tal procedimento, né? E aí? Como é que nós vamos nos portar? Vamos simplesmente passar por cima, quebrar a relação ou tentar adequar, né? O melhor para o paciente, né? Porque um sofrimento psicológico, um sofrimento moral, um sofrimento religioso, né? Por usar determinada medicação, fazer determinado procedimento, pode ser tão intenso ou mais intenso do que a própria doença. Com certeza. Então, conhecer o paciente para valorizar a sua autonomia, sobretudo nas questões de fase final de vida, né? Então, aquele paciente que diz, eu não quero ir para a UTI, eu não quero receber tratamentos fúteis, eu não quero receber tratamentos inapropriados, né? Então já existe até o nosso próprio a resolução, né, do CFM que versa sobre isso, sobre a formulação de documentos, de diretivas antecipadas da nossa vontade, né, em que a gente pode se recusar a se submeter a determinados procedimentos, né? E aí cabe à equipe médica, cabe à equipe de saúde respeitar e adequar, fazer a adequação terapêutica. Então, isso é uma coisa muito importante do cuidado paliativo, a adequação terapêutica. Adequar o que é importante para o paciente, o que é eficaz para o paciente, né? E compartilhar decisões. Nos cuidados paliativos, as decisões elas são sempre compartilhadas, tomadas pela equipe de saúde, porque é óbvio que a gente também não vai delegar ao paciente e à sua família todas as decisões, até porque eles não conhecem, né? Nós que temos o conhecimento, mas vamos compartilhar todas essas decisões, né? Para adequá-las aos seus valores, a seu contexto social, ao seu contexto espiritual, ao seu contexto religioso, né? Então, isso faz toda a diferença. Toda a diferença. É verdade. O médico não é soberano de dizer você faz isso e ponto final. Não, é um diálogo. Carlos Eduardo, vamos para mais um bloco de apoio cultural. Depois a gente volta com mais doutora Patrícia Mauriz falando sobre clínica, sobre cuidados paliativos, sobre tratamento de dor. Dicas de saúde, hoje o assunto é maravilhoso. Porque é importante, porque é humano, porque é cuidadoso, porque é carinhoso, porque é presença médica e dos outros profissionais de saúde diante de quem sofre, da família que sofre junto. Cuidados paliativos com a nossa querida doutora Patrícia Mauriz, que eu conheço de muitos anos. Sei do seu testemunho, inclusive cristão, testemunho de médica excelente e testemunho de conversão a Cristo e é servidora, né, do reino. É testemunho vivo da ação de Cristo em sua vida e na vida da sua família. Daqui a pouco, se ela quiser, ela fala um pouquinho sobre isso. Mas vamos para as festas? Festa de São José, Seminário de São José no Crato.
Hoje é a festa maior, né? Porque hoje é dia de São José. São José obediente ao chamado de Deus. Missa presidida pelo padre José Vicente e animação dos seminaristas. 4 da tarde, missa precedida pelo bispo diocesano Dom Magnus Henrique. Animação Louvores a São José. Tem mais, viu? Tem outra festa de São José do sítio Junco, paróquia São Miguel, aqui no Juazeiro. São José, modelo de todas as vocações, rogai por todos que passam fome. Hoje o encerramento, 9 horas teve a missa presidida pelo padre Luciano, animação da Graça Melo. 19 horas vai ter o arreamento da bandeira. 19h30, bênção do Santíssimo Sacramento, com o dirigente diácono, na direção do diácono João Siqueira. Animação de Rúbio. E 20 horas, um show pirotécnico. Festa de São José na paróquia de São Miguel. Tem mais uma. São José do Limoeiro. 51ª festa de São José do Limoeiro. Hoje o encerramento. 16 horas, missa presidida pelo padre José Vicente. E às 17 horas, a procissão de São José. Inspirados por São José, caminhamos na alegria da missão. Dia de São José. Se fosse um dia de semana, era feriado. Em todo o Ceará, né? Mas como caiu no domingo, ninguém nem percebe que é um feriado. Bom, tem também a festa da nossa rádio. Nossa rádio, sábado que vem, tem toda uma programação que começa, né, logo na sexta-feira. Vai ter... Aliás, hoje já tem essa programação de São José, né? A missa, 9 horas, a sua Rádio Padre Cícero vai transmitir. Às 11 horas tem aqui uma pregação especial temática São José, sobre São José. Meio-dia, em pauta no rádio com a Thaís Cândido. 13 horas, o Som do Brasil, com meu compadre Tony Santos. O Tony Santos, ele tem um site, o nome do site é clubesintonia.com. É aquele que eu enviei para você e você não conseguiu abrir o Dicas de Saúde. Tem o link, se você vai passando, tem uma setinha, que lá no começo do site tem uma setinha, e cada vez que você bate na setinha, ela vai passando o tema. Aí quando chega no tema Dicas de Saúde, que você clica, aí abre 6 programas Dicas de Saúde. O de hoje, se o Tony conseguir gravar, e ele consegue, todo domingo, entra o programa de hoje, esse nosso, e sai o mais antigo. O sexto. Aí fica mais ou menos 2 meses, né? Mas temos também nossas redes sociais, além do site do Tony Santos, clubesintonia.com. O meu filho, o Péricles Filho, ele entende muito dessa parte tecnológica, né? O psiquiatra. Então ele tem no YouTube o Dicas de Saúde em podcast e a Gastroclínica Vasconcelos em podcast. Você entra no YouTube, aí você coloca podcast, aí coloca ou Dicas de Saúde ou Gastroclínica Vasconcelos, e vai ter esse programa também gravado, que ele puxa do site do Tony Santos. Que aí maravilha. fica gravado, fica para você ouvir quando quiser, passar para as pessoas queridas, né, que não estão acordadas essa hora para ouvir. Sim. E às vezes temos também a nossa live de Facebook. Hoje, infelizmente, não temos, né? Mas é outro desejo que a gente futuramente não só tenha live de Facebook, mas a gente consiga colocar até live de Instagram. Então são as redes sociais para que as pessoas assistam esse programa e passem para as outras pessoas em outros horários. Continuando a programação de hoje, depois do Som do Brasil com Tony Santos, tem 15 horas o Horto do Meu Padim, com Francisco Mário. 16 horas tem a transmissão da missa e procissão de encerramento da festa de São José do Limoeiro, aqui no Juazeiro. 20 horas tem uma pregação especial com a temática São José. 21 horas, musical FM. E meia-noite, a programação da madrugada. É isso aí. E no próximo sábado vai ter a festa da FM Padre Cícero, e você é nosso convidado. Durante toda a semana vamos informar, né, que vai ter muita coisa boa para você. A semana toda vai ser informado, viu? Fiquem atentos.
atentos. O apoio cultural, a FM Padre Cícero, mantém essa rádio com uma programação de alto nível, com o cumprimento da sua missão de educar e evangelizar. Temos que ter programas educativos e programas religiosos. Então, você que tem uma empresa, uma marca e você quer fazer propaganda, você liga para cá, 3512-2000, ou então 98103-3398. 98103-3398, ou então 3512-2000. Você pode ligar amanhã, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, qualquer feira, você liga para cá e diz que quer ser colaborador dessa missão de educar e evangelizar, que a FM Padre Cícero, há 19 anos, realiza com qualidade na região do Cariri e do mundo todo, através da internet, né? Nós temos esses aplicativos, Rádiosnet, que você pode nos acessar e nos ouvir em qualquer lugar do mundo. E temos também as redes sociais, que eu acabei de citar na internet, né? Então, muitos já fazem parte, já testemunham a satisfação de anunciar as suas marcas, produtos e serviços em nossas emissoras. Seja você também um apoiador cultural da FM Padre Cícero, conheça nossos planos para se adequar a algum plano da rádio de divulgação do seu trabalho e do seu comércio. Vamos continuar com a doutora Fátima Maurício. Doutora Patrícia Maurício, não sei de onde eu tirei a Fátima. Doutora Patrícia, você falou uma coisa aí que me chamou a atenção. De fato, na rede, na grade de cadeiras obrigatórias das faculdades, não tem cuidados paliativos. Mas, por outro lado, se tem esse defeito que vai ser consertado, né? Vai ter que ter, porque é muito importante. Por outro lado, eu acho legal a formação. Eu conheço bem a UFC, que agora é o UFCA, que é a FAMED Barbalha, que você cursou, a Estácio FMJ, que eu também sou professor dessas duas, e a que eu fiz, né, o FPB, João Pessoa, Paraíba. E eu sei bem que nessas 3 faculdades se prepara médicos completos, no sentido de todas as especialidades. Assim, ele passa por todos. Então, ele termina o curso de 6 anos como clínico, como clínica geral. Depois, ele vai fazer a especialização que bem entender, né, bem quiser, conforme sua vocação. Mas essa formação de clínico geral, ela é muito importante, porque o clínico, quando ele é realmente uma pessoa focada, uma pessoa estudiosa, né? Ele consegue, o clínico, resolver mais de 80% dos problemas de saúde da população. Sim. E quando alguém tem algo bem específico, bem difícil, que o clínico não resolve, ele é a pessoa indicada, o clínico ou a clínica, de encaminhar. Por exemplo, essa pessoa está precisando de um neurologista ou de um psiquiatra. É o clínico que encaminha. Exatamente. Está precisando de um ortopedista ou de um reumatologista, né? Exatamente. Está precisando de uma cirurgia, e essa cirurgia faz com o otorrinolaringologista ou com o cirurgião de cabeça e pescoço? Quem dá essa resposta é o clínico. Exatamente. Então as pessoas deveriam ir para os clínicos e não ir para os especialistas logo, porque muitas vezes o especialista é que encaminha para outro, porque a pessoa não escolheu o especialista certo. Então fale sobre essa importância do clínico geral, que infelizmente é desvalorizado na sociedade moderna. Isso, né? Com a subespecialização, né, da medicina, a gente acabou compartimentalizando o paciente, né, o ser humano, em órgãos e aparelhos, né? Mas a gente não deve esquecer nunca que existem doenças que são sistêmicas, né? Ou seja, de vários sistemas. Então é o paciente que tem febre, que tem tosse, que tem dormências, que tem acometimento de vários órgãos e aparelhos, né? E o profissional capaz, né, de agregar todos os conhecimentos, né, das várias especialidades é o clínico, né? Então, no cenário de investigação clínica, principalmente no consultório ou no cenário
da enfermaria ou no cenário de um apartamento, paciente internado, o trabalho do clínico ele é primordial, né? Então, é o profissional capaz também de fazer a integração, né, entre as várias doenças. Porque muitas vezes o que eu digo aos meus alunos, vocês enxergam, está aqui um senhor de 80 anos, ele internou por uma pneumonia, mas ele tem um diabetes descompensado, ele tem um DPOC, ele tem uma neuropatia periférica, né? Ele tem uma doença arterial obstrutiva periférica. Então, quem é que é capaz de manejar essas múltiplas comorbidades? É o clínico, né? Muitas vezes até o manejo, né? Ele pode até se servir da opinião do especialista, mas o manejo de pacientes com muitas comorbidades, com muitos adoecimentos, né? Vários adoecimentos, é do profissional da clínica médica, né? E isso é bem visível no cenário da enfermaria, no cenário do ensino, muitas vezes, em que percebe-se, né, que o paciente ele não chega lá com uma doença só, ele tem várias doenças, né? Então, a melhor maneira de manejar é com esse olhar clínico que vai saber conciliar todas as doenças e propor o melhor tratamento, porque muitas vezes o tratamento de uma coisa influi negativamente em outra coisa, né? Basta só a gente pensar no paciente com insuficiência cardíaca, que precisa de usar um beta-bloqueador e tem uma doença arterial obstrutiva periférica. Ora, se eu faço o beta-bloqueador, que se comprovou, né, principalmente os cardioseletivos, são fundamentais para o tratamento da insuficiência cardíaca, eu posso piorar a doença arterial obstrutiva periférica. E aí, como é que a gente vai optar? Como é que a gente vai manejar isso no dia a dia, né? Então, é sempre importante que o paciente ele receba esse olhar clínico, né? Para que ele também tenha o seu clínico de confiança, né? Que saiba manejar as várias doenças, né? E também até fazer essa triagem maior que o senhor falou. Então, é um paciente que chega com uma dor em várias das articulações, mas ele também tem perda de peso, ele também tem queda de cabelo, ele também tem uma febre. Opa, será se isso é um paciente... Então, o paciente às vezes pensa, não, estou com dor nas articulações, estou com dor, vou para o ortopedista. Mas com essa clínica de queda de cabelo, manchas no corpo, perda de peso, febre... Será se não é uma colagenose, né? Não é um lúpus? Então, olha, é melhor você ir para o reumatologista. E a gente já pode até antecipar, pedir alguns exames ali de triagem, né? Para já antecipar a vida do paciente. Então, é muito importante o clínico. O clínico a clínica médica é a especialidade soberana mesmo, entre todas as especialidades. É aquele que consegue ter um olhar bem amplo, né? Sobre o paciente. A minha vivência, né, na clínica médica é muito dentro da minha atividade de ensino, né, com os alunos. Lá no Hospital Regional do Cariri, eu sou preceptora do internato e da residência, né? E até para minha atuação como paliativista é fundamental a base da clínica médica. É fundamental saber se eu estou diante de uma doença com um potencial curativo, né? Em que eu tenho que investigar, né? E todas as investigações, elas são cabíveis dentro dos cuidados paliativos. Já aconteceu, inclusive, doutor Périx, de um paciente em que nós estávamos ali diante de uma avaliação de um outro colega. Não, esse é um paciente que já está em uma fase avançada, com essa magreza, com esses sintomas, deve ser um câncer. E era uma tuberculose. Olha aí. Né? Então, peraí, vamos reinvestigar esse doente, né? Vamos reinvestigar, né? Eu até brinco com os meninos, vamos reinternar o doente, né? O que é reinternar o doente? Muitas vezes tem aquele interno, aquele residente que está evoluindo todo dia, vamos trocar, vamos pegar um outro interno que não conhece a história do paciente. Começa do zero. Pergunta para mim tudo dele, né? Isso é os alunos sabem que nessa parte eu sou um pouco mais exigente, a história clínica, ela tem que ser bem feita, a anamnese ela é fundamental, uma boa história clínica, o exame físico
bem feito também, né, em todos os órgãos e aparelhos bem pesquisados, e ali a gente tem mais de 80%, 90% de chance de dar o diagnóstico, muitas vezes poupando o paciente de exames desnecessários, né. Lembro um caso que muito me impressionou, Dr. Péricles, um paciente com uma doença tinha um diagnóstico realmente de doença de Crohn, mas visto como se fosse uma doença muito grave, né, e tudo, mas ele tinha uma superposição de Crohn e tuberculose. Então, quando a gente pegou o raio-x do paciente, tinha lá o padrão miliar. Então, ele tinha realmente o Crohn, e estava fazendo uso de imunossupressores, né, mas também com a queda na imunidade proporcionada pelo próprio tratamento, reativou uma tuberculose, né? E a residência de clínica médica, né, isso me faz meus olhos brilharem, né? Fiz a residência no Hospital César Caos, né, com uns mestres, assim, indizíveis, né, de talento e também de capacidade de passar o que sabe, né? Então, não posso deixar de falar aqui do Dr. Otto Leal Nogueira, que Conheço. Nossa, né, assim, eu sou fã incondicional, né, porque fui aluna dele, convivi com ele como pessoa, sabe, Dr. Péricles, e vi quantas vezes ele dizia assim, olha, se você não... Você pode saber todos os diagnósticos diferenciais, mas se você não vestir a camisa do doente pobre, não diga que foi meu aluno, né? Então, ele ainda tinha essa questão humana muito bonita e muito arraigada à sua prática, né? Ele não desistia do doente. O diagnóstico, né? Então, tive a oportunidade de aprender com eles e carrego, assim, comigo ele e o exemplo dele de competência e de humildade. Ele dizia, os gênios são humildes, né? E isso é uma grande verdade, né? Porque ver a sua genialidade, a capacidade de passar o que sabe também, com tanta simplicidade, era algo assim belíssimo, né? Então, essa perspectiva da clínica médica, de conseguir ter esse olhar amplo, né? E também de conseguir ter esse olhar nos múltiplos cenários, na enfermaria, no ambulatório, na atenção primária, né? O bom clínico sempre vai fazer bom diagnóstico. O paciente que é visto por um bom clínico, muitas vezes vai economizar, né? Porque não vai fazer aquele... como eu até ouvi um aluno nosso mandou uma mensagem, doutora Patrícia, estou arrasado, vim fazer residência em tal lugar, e aqui eles pedem o tudograma. Então, tudograma, já pensou? Que horror, né? Porque submeter o paciente a inúmeros exames desnecessários, né? Pedir exames laboratoriais desnecessários, exames de imagem desnecessários, sem contar que expõe o paciente à radiação, a tantas outras coisas. Às vezes também um gasto também para o plano de saúde desnecessário, às vezes para o próprio SUS, ou às vezes para o próprio paciente particular. Então, o clínico, ele com uma boa história clínica e um exame físico bem feito, ele é capaz de diagnosticar e tratar corretamente mais de 80%, eu diria até 90% das doenças e fazer um bom manejo ali das comorbidades. Então, a prática dos cuidados paliativos, né, aliada a essa base da clínica médica, ela é muito rica. Demais. Né? Porque a gente consegue, como eu disse, a gente tem que se preparar até as boas notícias que nos surpreendem. Né? Então, era aquele paciente que realmente, aquele primeiro olhar, né? E eu sempre falo para os alunos, olha, nada de se contentar com a anamnese, né? Com a história que vem da emergência. O paciente que chega na emergência, o médico da emergência, ele tem outro foco, ele tem o foco de resolver ali agudamente o problema do paciente, mantê-lo vivo até internar aqui com a gente. A primeira coleta de história do paciente com certeza vai ser nossa, né? Então, é um médico que voltado para os princípios da medicina, que nunca serão obsoletos, né? Como o senhor bem sabe, o princípio de uma boa prática semiológica, né? Nunca será obsoleto, muito pelo contrário. Nada substitui um bom exame físico e uma boa coleta de anamnese. E isso é a especialidade do clínico, por saber que nenhuma hipótese ela pode ser desvalorizada. Né? Se eu fico só focando numa doença, né, e esqueço as outras, né? Fico focando ali em uma doença e esqueço que aquele paciente, além disso, além daquela doença, ou aquilo que eu estou chamando de doença,
na verdade, é um sintoma de uma doença muitas vezes maior. Né? Paciente que passam anos acompanhando doenças de pele, quando na verdade é a manifestação dermatológica de uma doença sistêmica, né? E aí a gente não trata a doença sistêmica, nunca vai conseguir resolver o problema dermatológico, né? Como também, às vezes, as questões, a influência dos fatores psíquicos também nas doenças dermatológicas. Se a gente não senta para fazer uma boa coleta de anamnese, não vai conseguir perceber que aquele paciente tem crises quando está em crise de ansiedade, quando está em crises depressivas, né? Então, é uma consulta sempre demorada, um atendimento bem detalhado, mas sem dúvida, né, o papel do clínico, pelo menos sendo preceptora de clínica médica, eu vejo que ele deveria ser cada vez mais resgatado, sabe? Dr. Périx, muitas vezes eu pego para os alunos e puxo uns artigos científicos de 1930, 1940, peço para eles lerem. Aí eles ficam, nossa, eles percutiam o tórax, assim, eles percutiam o tórax. Eles faziam todo o exame do abdômen e eles chegam no mesmo diagnóstico que a gente chega aqui, precisando de uma ressonância, né? Precisando, às vezes, das mais altas tecnologias. Então, por quê? Por que a gente não pode fazer isso, né? Então, chega assim, doutora, já viu o paciente? Já? Você já examinou? Já fez o exame neurológico? Já fez o exame do abdômen? Já fez o exame de cabeça e pescoço? Já fez? Então, é importante. Eu vi diagnósticos brilhantes com um exame físico bem feito, com a coleta de anamnese bem feita, com detalhe ali, né? Então, lembro de um paciente que estava internado há muito tempo. Esse paciente foi até tema do trabalho de conclusão de curso de um residente nosso. E ele tinha um quadro asmatiforme, muita asma, muita tosse, e não melhorava. E aí tá estranho, vamos reinternar o doente. Vamos trocar os internos, vai você coletar a anamnese. Quando senta que coleta a anamnese, a história é que ele ia várias vezes durante o ano para a emergência com crises de asma e dormências. Crises de asma e dormência. Opa, será que não é uma vasculite? Era uma vasculite rara, né? Antigamente chamada de Chung-Strauss, mas hoje poliangeite, granulomatose e eosinofílica. Então, juntou duas coisas que aparentemente não tem nada a ver, mas tem tudo a ver nas doenças sistêmicas. Então, muitas vezes o clínico vai ser o profissional capaz de juntar sintomas aparentemente, né, que não existe, que não estão interligados, mas que na verdade estão sim interligados. Exatamente. A clínica médica também faz meus olhos brilharem. E é soberana, por isso que a gente puxa bastante na semiologia os alunos. Mas, professor, eu já fui em médico, pelo SUS, pelo convênio e particular. Por que é que a gente tem que ficar aqui 2, 3 horas fazendo essa história toda que se nenhum médico me atendeu? Eu disse, se foi a primeira vez que você foi e ele não lhe atendeu ao menos 1h30, então a consulta não foi bem feita. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta com mais entrevista com a doutora Patrícia Mauriz. Dicas de saúde nesse período quaresmal. Quaresma é um período de conversão, um período que a gente se prepara para a Páscoa da Ressurreição, a maior festa espiritual. Deveria ser a maior festa em todos os sentidos, mas é impossível bater o Natal, né? O Natal é um momento lindo, né? E que marca mais, e é a maior festa cristã, mas é a maior festa material cristã, né? A maior festa espiritual, sem dúvida, é a da passagem, né? Da conversão, baseado numa ressurreição que já aconteceu com o Cristo, e a gente tem a esperança, né, de acontecer também conosco, que a morte seja apenas uma passagem para a verdadeira vida, a vida eterna, a vida com Deus, né? E que essa vida com Deus eterna, maravilhosa, santa, se pudesse ser aqui ainda nessa vida, aí é que seria o ideal mesmo, né? A gente fazer nossa Páscoa ainda aqui na Terra e depois na passagem da morte e para a verdadeira vida com Deus.
Enquanto não chega a Páscoa, hoje é o 4º domingo de Quaresma. Quaresma que no Brasil tem essa maneira de vivenciar pela campanha da fraternidade, dai vós mesmos de comer, é uma forma da gente vivenciar a Quaresma. Então, a gente sabe que é um período de conversão através do jejum, da penitência, do testemunho de esmola, de orações, né? De compromisso com a verdade, com o reconhecimento dos pecados e uma vontade de mudar de vida para se aproximar, né, do Santo Deus que foi revelado por Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, um período maravilhoso para depois vir a Páscoa, a maior festa cristã. E a programação do próximo sábado, como eu falei, vai ser bem passada na semana toda do aniversário, 19 anos, da FM Padre Cícero. E vocês fiquem atentos. Teve um ouvinte que perguntou se ia ter a missa de São José na paróquia de São José de Missão Velha, né? Claro que vai ter, com certeza vai ter, eu só não sei o horário, né? Não fomos informados, mas com certeza vai ter sim, porque São José, entre várias paróquias, está também a de Missão Velha, né? A paróquia matriz de Missão Velha, São José. Então, pode ir lá, pode ligar para lá, né? Para saber o horário da missa, mas com certeza vai ter. E provavelmente é 19 horas da noite. 19 horas, se não mudou, né? 19 horas, provavelmente. Bom, a doutora Patrícia Maurice é uma médica clínica que assume, né, a doença, os problemas de vários pacientes, principalmente do Hospital Regional do Cariri, e foi se especializar em cuidados paliativos para exercer a plenitude da ação, da missão médica de cuidar de todos que sofrem, independente do tipo de doença. Minha doença quem trata é o oncologista. Minha doença quem trata, porque é fibromialgia, é o reumatologista. Minha doença que é uma doença neurológica, mal de Parkinson, quem trata é o neurologista. Enfim, essa pessoa está em casa ou está no hospital e precisa de cuidados, que a gente chama de paliativos, no sentido de cuidados que não seja só cirurgia, remédio, né? E também remédio, mas assim, cuidados gerais. E aí ela também fez outra especialidade que está dentro dos cuidados paliativos, está dentro da clínica médica, mas exige um conhecimento profundo, porque se por um lado a dor é um sofrimento desnecessário, porque pode ser diminuído ou acabado, o medicamento para dor, ele ou é fraco, se ele for um analgésico comum, ou ele é perigoso, se for um anti-inflamatório forte, ou ele mexe com o sistema nervoso central, se ele for uma medicação que invade o cérebro, né, e ceda a pessoa. Enfim, tem que ter um especialista para estar atualizado no estudo dos medicamentos para dor. E também nos tipos de dor. Dor aguda, dor crônica, dor recorrente, dor que tem um fundo psicossomático, dor que tem realmente por processo inflamatório, enfim. Há de ter, e graças a Deus já tem, especialistas em dor. E a doutora Patrícia também escolheu esse caminho. Doutora Patrícia, tratar dor é uma coisa bem gratificante, porque uma pessoa que tem dor e depois diz que melhorou ou que aliviou, já nos dá uma satisfação, não é isso? É muito gratificante, realmente, doutor Péricles, assim. E principalmente hoje, com o arsenal terapêutico que nós temos, a quantidade de medicações, com ações multimodais, com ações em várias vias, né, de inibição da dor, né, com as associações, com as medicações em que a gente pode, uma medicação potencializar a ação da outra medicação. Então, realmente, é muito gratificante tratar a dor.
né? Porque os chegam muitas vezes desesperados, muitas vezes achando que tem que aguentar aquela dor, que faz parte do tratamento aquela dor, faz parte da doença aquela dor, e a gente, né, faz um tratamento, né, propõe uma linha de tratamento com um ou mais fármacos, né, para tratar aquela dor, e a gente vê uma resposta, né, o paciente dizer que está aliviado, que consegue voltar para as suas atividades, que consegue voltar para o seu trabalho, né, que consegue exercer novamente as suas funções que anteriormente tinham sido ali cortadas, né, punidas, né, abortadas por causa da dor, é realmente muito gratificante, né? Então, a dor, ela é uma experiência, né, desagradável, né? Então, ela pode, como o senhor falou, a questão da influência, né, do aspecto psicológico, né? É muito importante a gente também estar atento a essas questões, porque ela pode ser um dano real ou um dano potencial, aquele dano que o paciente acha que tem, né? E isso é real para o paciente. Porque, né, sente a dor do mesmo jeito. Ele sente. A dor é sempre o que o paciente diz ter. Jamais nós devemos desconfiar do paciente. Achar que porque ele não está fazendo fáscias de dor, que isso é uma coisa também importante a gente conceituar, dor aguda e dor crônica, né? Porque processo de cronificação de dor, ali toda aquela ativação do sistema simpático contra a regulação do sistema parasimpático, né, que é aqueles que fazem o aumento da frequência cardíaca, o aumento da sudorese, a inquietação, o fáscias de dor, né, o gemer, tudo isso, no processo de cronificação, essa ativação ela vai diminuindo. Então, é muito comum o paciente com dor crônica, por exemplo, ter uma dor em que ele vai classificar. Se a gente for usar uma escala numérica, existem várias escalas que a gente utiliza para dor, mas a escala que a gente usa mais em largo espectro é a escala numérica, é mais simples, né, em que ele vai dizer, não, é uma dor que do nível de 10, de 0 a 10 eu dou 10. E ele não está ali gritando, ele não está ali se contorcendo de dor, porque já é uma dor crônica, né? A dor aguda, ela tem intensa função biológica, ela dá aquele alerta, existe algum perigo que precisa ser agora, tem que ser principalmente investigado, né? Qual a origem dessa dor ou qual as origens dessa dor. A dor aguda tem esse papel biológico, né? Mas a dor crônica já não tem esse papel biológico. A dor crônica é a própria doença, né? A dor crônica deve ser tratada como a própria doença, porque às vezes você já teve regeneração do tecido, já teve correção do dano inicial, mas a dor ela se perpetua muitas vezes pelo mecanismo que a gente chama de sensibilização central. Existe a sensibilização, o sistema nervoso passa a reproduzir aquela dor, porque ela não foi adequadamente tratada. Então, a dor é uma emergência médica, deve ser tratada para evitar-se a cronificação, porque na dor crônica você já não tem mais essa função biológica, né? Uma função você, como não tem função biológica, você vai ter função deletéria. Então, o paciente com dor crônica passa a ter outras comorbidades do tipo depressão, isolamento, obesidade, né? Dificuldades para dormir. Então, tudo isso, né, tem que ser tratado, né, de forma adequada, né, e não deixar o paciente sentindo dor, para que essa dor não cronifique e aí a gente tenha mais dificuldade de tratar, tem que usar medicações mais fortes, né, fármacos mais complexos para o tratamento dessa dor. É verdade. As pessoas, inerente ao ser humano não gostar de remédio, é até bom isso. Gostar de muito remédio é meio esquisito, né? Às vezes a pessoa precisa de remédio, mas gostar de tomar é uma coisa meio patológica, a pessoa querer remédio para tudo na vida, né? Uhum. Agora, por outro lado, a pessoa que precisa de remédio para dor, e muita gente precisa, fica com medo de tomar. E sendo um médico que sabe, que entende, que estuda a ação daquele produto, ele sabe muito bem que nenhum remédio a pessoa vai ficar dependente pro resto da vida. Até a morfina, se você precisar usar,
Quando a pessoa melhora, você pode remover. Pode retirar. Retirar. Ele não é tarja preta. Não, né? Não. É interessante o senhor falar da morfina, né? A morfina, ela tem vários mitos ao redor dela, Isso. Né? Então, em relação... Até pelo nome, que é feio, né? Morfina. Parece o fim do mofando. Exato. Morfina, né? Já me falaram, doutora, até um aluno, doutora, será que tem a ver com morte? Morfina. Eu disse, não, interessante. Mas não tem. Não tem, né? Tem. E eu tenho algumas histórias interessantes, alguns pacientes que se beneficiaram, né, da morfina, perderam o medo da morfina, porque às vezes a morfina é a própria má notícia. O paciente liga logo a morfina afim realmente a câncer, né, que é uma doença que não tem cura, não tem jeito, né, e não, né, a morfina, os opioides, a morfina é o principal, é o protótipo, digamos assim, dos opioides fortes. E os opioides fortes são indicados para dor intensa, né? Então, aquela dor que é considerada intensa, né? Ali, que a gente chama na escala de visual analógica, acima de 7 na pontuação, né? O paciente diz, não, minha dor é uma dor 7, ele vai precisar de um opioide forte. Muitas vezes, até pela facilidade, pelo preço, né? A gente usa muitas vezes a morfina, mas existem vários outros opioides fortes. Existe a metadona, existe a oxicodona, existe a opção de opioides transdérmicos, né, que nos ajudam muito, a buprenorfina, o fentanil transdérmico, né? O fentanil também você pode utilizar ele por via endovenosa ou subcutânea, né? Mas é uma medicação que o ideal para o paciente que tem dor forte, né? E ela pode ser utilizada, como a gente viu no primeiro bloco, também para pacientes que têm cansaço, falta de ar, né? Então, aquele paciente que tem alguma doença pulmonar, principalmente se for um câncer com metástase para pulmão ou o próprio câncer de pulmão que esteja causando falta de ar, a morfina é uma medicação excelente para aliviar esses sintomas, né? Ela deve ser, preferencialmente, como todos os analgésicos, né? Existe uma tabela de prescrição analgésica, as orientações gerais para a prescrição dos analgésicos, né? Então, idealmente, a gente deve tentar passar a morfina por via oral, né? Mas ela pode ser utilizada também pela via subcutânea, pode ser utilizada pela via endovenosa. E é muito interessante, eu sempre, quando tenho a oportunidade, falo isso para os alunos, falo isso para os médicos recém-formados ou aqueles que vão dar plantão em emergência. Você tem que ficar atento porque a concentração plasmática máxima da droga, ela varia se ela foi feita por via oral, ou seja, por comprimido, se ela foi feita subcutâneo ou se ela foi feita diretamente na veia. Então, se você faz um comprimido de morfina para o paciente, depois de 1 hora ele ainda está sentindo dor, não adianta esperar mais, porque com 1 hora você tem o pico plasmático da droga. Então, daquele período em diante, o nível da droga no organismo, ele deve ir diminuindo. Então, se com 1 hora o paciente está com o mesmo nível de dor ou com um nível muito elevado de dor, você pode repetir a morfina sem medo. E a dor é um potente antídoto da intoxicação. Quando o paciente tem dor, você fique tranquilo, você pode repetir ou a mesma dose, ou uma dose 50% menor, uma dose 75% menor da droga, que ele não vai intoxicar. Em relação a ficar viciado, o que é que se mostra? Apenas 1% dos pacientes que usam morfina, que realmente tem indicação, seja para dor, seja para dispneia, né, seja para tosse, que a gente também falou que ela pode ser muito utilizada na tosse, vão ter o que a gente chama de adição, né, que é o vício. E a maioria desses pacientes tem adição a outras substâncias psicoativas. Entendi. Então, é um paciente que já tem uma história de etilismo, né, de alcoolismo, que usa a morfina e torna-se adicto da morfina, né? É um paciente que tem história de uso de drogas endovenosas, que usa a morfina para dor mesmo, por necessidade, e se torna adicto. Então, tem o comportamento do paciente, e que é o comportamento de adição, e não a droga em si, que leva ao vício, né? Então, isso é um outro tabu que envolve, né, a medicação. Outro tabu é que é uma medicação que vai causar depressão respiratória. Muito raramente ela vai causar depressão respiratória. E quais são os pacientes mais propensos a ter depressão respiratória? Aqueles pacientes, falando especificamente da morfina, que têm disfunção renal, porque é uma droga exclusivamente eliminada pelos rins,
Então, o paciente com disfunção renal vai ter um retardo na eliminação da droga, pode ter uma intoxicação, né? O paciente que tem algum comportamento de adição, né? Porque ele já não vai usar a droga para o efeito analgésico, mas sim para o efeito que alguns pacientes podem experimentar de euforia, principalmente em superdose, né? E se a medicação ela for administrada em bolos, a gente tem que tomar cuidado, a gente não deve fazer a morfina endovenosa em bolos, né? Naquele aspecto de bolos, quando você faz para aquelas drogas para o paciente que está numa emergência, no edema agudo de pulmão, no infarto, você faz algumas drogas que você quer que tenha, ou então numa parada cardiorrespiratória, que você faz aquela medicação ali para ela ter o efeito imediato. Esse é um cenário que a gente deve evitar, porque pode até causar, mas fora desse cenário, muito dificilmente o paciente com necessidade realmente da morfina, você vai ter intoxicação, rebaixamento do nível de consciência. Mas mesmo assim é importante saber identificar, né? Então, quando é que você acha que o paciente pode estar intoxicado? Pacientes idosos, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado também com a questão da morfina e com os outros opioides de uma forma geral, né? Geralmente o paciente vai ficar com a respiração mais lenta, ele vai ficar, as pupilas ficam mióticas, fica aquela pupila bem pequenininha, né? Então, principalmente essas duas alterações concomitantes, né? O paciente com a pupila bem pequenininha, puntiforme, né? Ou na miose, como a gente chama. E com a respiração bem lenta, vamos atrás do antídoto, que é o naloxone. Vamos fazer as 0,4 miligramas, observar se geralmente o paciente tem uma resposta imediata. Ele acorda, né? Rapidamente ele acorda, né? E no contexto de outros opioides, né? No contexto ambulatorial, a gente pode lançar mão da metadona. A metadona é uma excelente medicação, inclusive mais potente que a morfina, né, com ação em outro tipo de dor, que é a dor neuropática. A metadona também tem ação na dor neuropática, né? E ela é segura na insuficiência renal, entendeu? Então, é uma opção para a gente pode lançar mão na insuficiência renal. Então, o mundo dos opioides, ele é diverso, é realmente fundamental que a gente tenha um especialista em dor, principalmente para a prescrição de opioide, né? Primeiro, para conhecer qual droga deve ser utilizada, nem tudo é só morfina, né? A gente tem outras drogas, como eu disse, a própria metadona, tem a medicação que é em adesivo, então você pode utilizar um paciente, até, como o senhor falou, ninguém gosta de tomar medicação, né? Recentemente eu cuidei de uma paciente, né? E agora eu estou cuidando do seu esposo, e a família já disse assim: doutora, passe o adesivo do jeito que a senhora passou para a mamãe, porque papai é igual a mamãe, não gosta de tomar comprimido. Então, com o adesivo, resolveu a situação dele, que ele não tinha que ficar tomando comprimido, ficava com adesivo e aliviava a dor, né? Então, a gente tem muitas opções. A dor, ela precisa ser tratada, precisa ser investigada. Outra coisa importante que a gente não pode deixar de falar são os sinais de alarmes para a dor, né? São os que a gente chama de bandeira vermelha para a dor, né? Então, é uma dor que acorda o paciente, é uma dor associada com febre, é uma dor num paciente que teve ou tem câncer, né? É uma dor num paciente muito idoso, é uma dor que não passa com os analgésicos mais comuns, né? A gente tem que ficar de alerta e não ver só a dor, e sim investigar o que está por trás da dor. Obrigado, doutora Patrícia Mauriz. O horário aqui, a gente tem que entrar já em contato com a transmissão da missa daqui da paróquia, né? Aqui na Rádio Padre Cícero, mas na sua despedida dos ouvintes da FM Padre Cícero, não deixe de dizer seu endereço, seu telefone de contato para o pessoal conversar com você, ir lá, agendar essa visita para cuidado paliativo de alguém que esteja precisando, e o tratamento de dor e tudo mais que uma clínica faz. Como o doutor Pérez já falou, eu sou médica preceptora do Hospital Regional do Cariri, né? Lá eu atuo como médica clínica e paliativista com os alunos, atendo na Climed, em Barbalha, e atendo na Imédica, né? No andar da Neuromais, né? Lá onde faço consultório. Mas também faço acompanhamento de pacientes internados, né? E também faço visitas domiciliares. Quem tiver interesse pode ligar para a Climed ou ligar
para Neuromais, e as nossas atendentes fazem o agendamento, seja no paciente internado, precisa de um parecer de cuidados paliativos ou um acompanhamento, seja numa visita domiciliar, né, para a gente fazer o acompanhamento do paciente em casa. Muito bem. Conto com você, viu, outras vezes aqui na FM Padre Cícero. Queria agradecer demais a oportunidade, agradecer a quem ficou nos ouvindo até agora, né? E dizer que você não deve se acostumar com a dor. Existe sim tratamento e cuidado para o seu sofrimento, né? E não associe os cuidados paliativos nunca a desistir do paciente, a uma situação que não tem cura, que não tem mais jeito. Muito pelo contrário, né? Proporcionar vida aos dias, né? E aos dias e ao tempo que o paciente tem, seja com uma doença grave, seja com qualquer doença que traga sofrimento. E muito obrigada, doutor Péricles, pela oportunidade, vida longa a esse programa tão maravilhoso que traz a informação, né, para os nossos ouvintes, e que Deus possa abençoar cada um que está nos ouvindo. Amém. Obrigado, doutora Patrícia Maurício, obrigado, Carlos Eduardo, e você, ouvinte, que vai ficar agora já com a transmissão da missa diretamente do Santuário Sagrado Coração de Jesus. Domingo Santo, Domingo de Deus. Abraço para todos.